Você já quis falar com a voz da Hatsune Miku em tempo real, no Discord, jogos ou até em lives? Esse daqui é o resultado da voz da Hatsune Miku. Eu quero saber uma coisa. Você vai deixar o like quando? Aproveita e deixa agora. E isso tudo sem precisar editar nada. Isso aqui não é deepfake nem edição depois. É um modificador de voz em tempo real funcionando agora. E tudo isso usando o WizUs Voice Wave. E nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar um tutorial completo como usar um modificador de voz em tempo real para chegar nesse estilo. Desde escolher o efeito certo até os ajustes que fazem a diferença no resultado final. Então fica até o fim porque tem um detalhe no meio que quase todo mundo ignora. E é exatamente isso que separa uma voz convincente de algo completamente estranho. O que faz a voz da Miku ser única. Antes de ir direto pro tutorial, tem uma coisa rápida que você precisa entender. Porque é isso que muda completamente o resultado. A maioria das pessoas que tentam usar a voz da Hatsune Miku só sobe o tom da voz ou usa algum editor de áudio e já acha que resolveu. Mas quando escuta depois, fica forçado, estranho ou simplesmente não lembra a voz dela em nada. Isso acontece porque não é só sobre deixar a voz fina. A voz da Hatsune Miku tem 3 características principais. Um tom mais agudo, uma leve sensação de voz processada e uma clareza quase perfeita. Quando essas 3 coisas se combinam, o cérebro reconhece aquele estilo digital automaticamente. E é exatamente isso que a gente vai criar usando um modificador de voz. Agora pensa as possibilidades disso na prática. Usar a voz da Hatsune Miku no Discord entrando numa call do nada, falar em um jogo com essa voz, ou até criar um conteúdo para a internet com essa identidade totalmente diferente. Isso chama atenção porque é diferente. E hoje qualquer coisa que seja diferente vira conteúdo. E agora vamos para o tutorial de como mudar sua voz em tempo real usando o WizUs Voice Wave. E o primeiro passo que você vai ter que fazer é abrir o WizUs Voice Wave aqui no seu computador. Clicar aqui em abrir. Talvez quando você abrir pela primeira vez, vai abrir logo essa aba aqui de cara e você tem que selecionar o seu microfone aqui, no meu caso é esse daqui, selecionei. E também selecionar o seu dispositivo de saída, que no meu caso é esse daqui. E pronto, o software está aberto. Você vai ver que tem vários efeitos aqui, presets já prontos. E o passo 2 é justamente abrir o preset da Hatsune Miku. Se você não tiver encontrado aqui logo na página inicial, você pode digitar aqui nessa barrazinha de pesquisa. E pronto, já encontrei, é só clicar para instalar. Ele já vem pronto, então você não precisa configurar tudo do zero. E o passo 3 é testar o microfone. E para isso, como a gente já selecionou o preset de voz, é só falar para se ouvir. Selecione o efeito e fale normalmente no seu microfone. Se você vê esse círculozinho se mexendo conforme você fala, significa que a voz está funcionando. E para se ouvir é bem simples, basta ativar essa função aqui, ouvir a bem mesmo, e você já vai se ouvir na hora. E o passo 4 é ajustar os parâmetros, e aqui entra uma parte mais importante. Dependendo da sua voz, o resultado inicial pode não ficar perfeito. Então faça pequenos ajustes. Se o som estiver baixo, você pode aumentar um pouco aqui o volume. Se o tom do efeito não estiver ideal, você pode reduzir um pouquinho para deixar um pouquinho mais grave, ou um pouco mais agudo também, se você quiser, aumentando um pouco aqui, para ficar bem mais parecido com a voz da personagem. O objetivo é simples, soar digital, mas natural o suficiente para ainda ser entendido. E o passo 5 é configurar no Discord ou no seu jogo ou qualquer outro lugar que você queira usar essa voz. E para fazer isso no Discord, você vai vir aqui em configurações, configuração do aplicativo Voz e Vídeo, e no caso você não vai selecionar o microfone que você fala, mas sim com o WizUs Voice Wave aberto, você vai selecionar aqui, ó, esse dispositivo que no caso é o microfone do WizUs Voice Wave. Você pode selecionar aqui em testar microfone, e você pode ver que está funcionando porque essa barra está subindo. E no geral sempre o procedimento é esse, e nas configurações do seu aplicativo que você quer usar, selecionar o microfone WizUs Voice Wave e pronto. E a partir daí tudo que você falar já vai sair com sua voz modificada e em tempo real. E antes de usar com outras pessoas, faz um teste rápido para garantir que tá tudo certo. E aqui vão algumas dicas para melhorar os seus resultados. Fale com a voz mais leve, sem forçar muito. Evite também o volume muito alto ou muito baixo. E quanto mais limpa for sua voz original, melhor vai ser o seu resultado. E se tiver com eco ou barulho, use fone de ouvido para evitar a interferência. E agora que você já sabe como usar um modificador de voz em tempo real para criar uma voz inspirada na voz da Hatsune Miku, você viu como funciona o WizUs Voice Wave, como ajustar os parâmetros, como usar isso no Discord, jogos ou gravações, sem edição e sem complicação. O WizUs Voice Wave tem uma versão gratuita, então vale a pena testar antes de usar no call ou criar conteúdo. E lembrando que isso é apenas uma inspiração para entretenimento, não é a voz original da Hatsune Miku, mas o que dá para criar com isso é bem interessante. Agora me conta aqui nos comentários, você usaria essa voz no Discord ou para criar conteúdo? E também me conta qual voz você prefere ver no próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer, e até o próximo vídeo.